Sádor Kocsis-Péter foi um futebolista húngaro e um dos grandes atacantes da seleção de seu país e do Barcelona. Kocsis era um ponta de lança de muita habilidade, cuja maior característica era o cabeceio forte e certeiro. Copiou o que assistia no pai, um vigoroso e forte zagueiro que também costumava marcar gols em cabeçadas fulminantes. Além disso, era elegante, valente e chutava com eficiência com os dois pés. Detém o recorde de melhor média de gols por jogo, para jogadores que participaram de mais de 3 jogos, em Copas do Mundo, com 2,2 gols por jogo. Começou a praticar futebol ainda criança, já demonstrando intimidade e habilidade com a bola aos 4 anos de idade. Em 46, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, realizou o sonho de entrar para o clube que torcia, o Ferencváros. Ali, seria campeão húngaro em 49. Porém, a paixão pelo time não o impediu de trocá-lo pelo Honvéd em 50, a equipe havia acabado de se associar ao exército húngaro, e quem atuasse por ela estava dispensado do serviço militar e, consequentemente, desobrigado de servir nas fronteiras. Ali, convivendo com Ferenc Puskás, Zoltán Csibor e outros colegas de seleção húngara, ganhou os campeonatos húngaros de 50, 52, 54 e 55. Em 56, porém, tudo mudou. O clube estava na Espanha, onde jogaria contra o Athletic Bilbao pela Copa dos Campeões da UEFA, quando a Revolução Húngara de 56, movimento de ampla adesão popular em que a Hungria tentou livrar-se da excessiva influência soviética, foi reprimida pelo Pacto de Varsóvia. Os jogadores do Honvéd decidiram não voltar para casa, o jogo de volta contra o Bilbao teve de ser realizado em Bruxelas e os húngaros acabaram eliminados. Os jogadores, para se sustentarem financeiramente, decidiram então realizar a partir dali amistosos pelo mundo, incluindo alguns pelo Brasil, onde jogaram em 57 contra Flamengo e Botafogo. A FIFA, então, proibiu os jogadores de atuarem enquanto não regularizassem sua situação com a Federação Húngara. Tal situação arrastou-se por mais de um ano, até que um acordo foi feito. Por ele, 8 jogadores regressariam à Hungria e os demais se espalhariam pela Europa. O Barcelona contratou ele e Csibor por indicação de László Kubala, ex-colega deles no Ferencváros e uma das maiores celebridades futebolísticas europeias naqueles tempos. Durante as negociações com a FIFA, Kocsis estivera na equipe suíça do Young Fellows. A primeira temporada, 58-59 foi perfeita, o clube conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Na segunda, foi novamente campeão espanhol, com 2 pontos de diferença sobre o rival Real Madrid. Na Taça das Cidades com Feiras, precursora da atual Liga Europa da UEFA, a equipe sagrou-se campeã após bater por 4-1 os ingleses do Birmingham City. Paralelamente, o time competia também na Copa dos Campeões da UEFA. O clube fazia boa campanha, chegando a passar pelo Milan, além de ganhar do Wolverhampton Wanderers na Inglaterra com 4 gols dele. As semifinais seriam contra o arquirrival. O Real Madrid não deu chances. Com 2 vitórias por 3-1, os madridistas passaram às finais, das quais sairiam campeões. O troco no torneio europeu veio na temporada 60-61, os clubes se enfrentaram nas oitavas de final. O Real era pentacampeão das 5 edições realizadas do torneio. Instigados, os barcelonistas conseguem arrancar um empate em 2-2 no Santiago Bernabéu e vencer por 2-1 no Camp Nou, provocando a primeira eliminação dos merengues na competição. Kocsis aposentou-se no clube ao fim da temporada 64-65. Kocsis estreou pela Hungria em 48, quando ainda estava no Ferencváros. A seleção desenvolveria um entrosamento perfeito. A partir de 49, o elenco titular seria composto basicamente por jogadores do Honvéd, onde Kocsis ingressou em 50. Além disso, quando não atuavam pelos clubes, os craques do país treinavam em conjunto e em período integral, de forma a ensaiar jogadas indefinidamente, até que elas ficassem perfeitas. Como o país declinou em participar das eliminatórias para a Copa de 50, juntamente com os demais na órbita de influência soviética, o mundo só veio a conhecer a arte húngara nas Olimpíadas de 52. Os húngaros não precisaram disputar as eliminatórias da Copa de 54 para se classificarem, seus únicos adversários, a Polônia, retirou-se da disputa. Ninguém, porém, duvidava de que a classificação húngara viria mesmo se disputada em campo. Os magiares chegaram na Suíça como uma impressionante invencibilidade de 4 anos, com 23 vitórias, 4 empates, 114 gols a favor e 26 contra.
Afinal seria um reencontro com a Alemanha Ocidental, agora com os titulares e mais confiante após uma campanha crescente, o que incluía uma goleada de 6-1 sobre a Áustria nas semifinais. O resultado de 3-2 foi mantido em favor dos germânicos, que, na primeira e única partida em que Kocsis não marcou na Copa, tiravam a invencibilidade húngara e sagravam-se campeões. Kocsis confessaria anos mais tarde que todo o elenco húngaro estava certo da vitória. A autoconfiança era tanta que ninguém do grupo reclamou do árbitro quando este ignorou uma suposta falta no goleiro Gyula Grosics no lance do segundo gol alemão. Reclamar do juiz era algo que eles nunca faziam, pois eventuais erros de arbitragem costumavam ser compensados com enxurradas de gols. Com 11 gols no torneio, Kocsis terminou com a artilharia. É atualmente o segundo jogador que mais marcou em uma única edição de Copa, atrás do francês Just Fontaine, que já em 58, o superou ao marcar 13. Kocsis jogaria ainda outras 27 vezes pela Hungria, com apenas uma outra derrota. No total, foram 68 partidas, com 52 vitórias, 11 empates, apenas 3 derrotas e incríveis 75 gols por seu país. Considerado um traidor em seu país, continuou a morar na Espanha após a aposentadoria. Teve 2 experiências como treinador, no início da década de 70, em 2 clubes da cidade de Alicante, o Hércules e o Alicante. Sua vida teria um fim trágico. Em 79, enfrentou problemas de circulação sanguínea e precisou amputar uma perna. Em seguida, descobriu ter câncer de estômago, semelhantemente o que aconteceu com Lev Yashin. Deprimido, suicidou-se, pulando de uma janela da clínica onde estava internado, em Barcelona. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira dessa lenda do futebol húngaro, seguem algumas de suas conquistas individuais. Artilheiro do Campeonato Húngaro, 51, 52 e 54. Artilheiro do futebol europeu, 52 e 54. Artilheiro da Copa de 54, 11 gols. Pelo Barcelona, 140 gols em 194 partidas. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.